Olá, meus amigos, muito boa tarde para você que nos acompanha em mais uma edição do nosso telejornal. Hoje, claro, vamos levar muito conteúdo para você que está aí do outro lado da telinha. Mas para isso, eu preciso da sua companhia muito qualificada. Hoje é segunda-feira, semana começando, dia 18 de julho, e o Expresso União já está no ar. É isso, meu povo, sejam bem-vindos novamente. Eu já começo o jornal de hoje fazendo um convite para você que está aí do outro lado para acompanhar o nosso Expresso de onde você estiver. Ao mesmo tempo que eu estou aqui apresentando, simultaneamente nós estamos sendo transmitidos na nossa plataforma de vídeo na internet. Segue aí na sua telinha um passo a passo, que é para você não se perder no caminho. O primeiro deles e o mais importante é se inscrever no canal da Rede União. Depois disso, você pode acessar nossos arquivos, conteúdos anteriores e, claro, toda a nossa programação ao vivo. Tá vendo como é muito simples, muito fácil? Fica a dica para você de casa não perder mais nada da nossa programação. Agora a gente vai atualizar os dados da pandemia aqui no país. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil chegou a 675.350 mortes em decorrência da doença. Segundo dados desse domingo à noite, foram confirmados 55 óbitos e 10.852 diagnósticos positivos da doença, totalizando 33.301.118 pessoas infectadas pelo coronavírus desde o início da pandemia. E após autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a cidade do Rio de Janeiro começou a vacinar crianças com 4 anos de idade contra a Covid-19 na última sexta-feira. A cidade do Rio de Janeiro começou nesta sexta-feira a vacinar crianças com 4 anos de idade contra a Covid-19. Por enquanto, a imunização está sendo feita apenas com a Coronavac. Segundo o calendário da Secretaria Municipal de Saúde, a previsão é vacinar o público dessa faixa etária até a próxima terça-feira. De 20 a 22 de julho, serão imunizadas crianças com 3 anos de idade. No dia 23, haverá uma repescagem para vacinar todos com 3 anos ou mais. Segundo o Superintendente de Vigilância em Saúde do município, Márcio Garcia, assim que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o seu uso para essa faixa etária, a cidade do Rio de Janeiro decidiu iniciar a vacinação, já que possui vacinas suficientes. E começa hoje, segunda-feira, aqui no Ceará, a vacinação contra a Covid-19 para essa faixa etária, crianças de 3 a 5 anos. De acordo com o comunicado da governadora Isolda Sela, ainda na semana passada, nesse primeiro ponto, o imunizante será aplicado apenas aqui na capital, apenas em Fortaleza. A vacinação vai estar disponível nos seguintes locais: Shopping Central, Iguatemi, Rio Mar Fortaleza, Rio Mar Kennedy e aí, sem ser em shopping, SESI Parangaba e no drive-thru do centro de eventos. Os horários são das 9 da manhã às 5 da tarde. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, alguns postos de saúde também vão ter doses disponíveis e esses locais vão ser divulgados aí ao longo do dia no site da Prefeitura, então é só ficar atento. E dados do Sistema de Informação Ambulatorial do Ministério da Saúde indicam que a demanda entre homens e mulheres por atendimento médico no SUS permanece desequilibrada. A demanda entre homens e mulheres por atendimento médico no Sistema Único de Saúde permanece desequilibrada, embora a distância entre os gêneros venha se reduzindo ao longo dos anos. Um levantamento inédito da Sociedade Brasileira de Urologia, com dados do Sistema de Informação Ambulatorial do Ministério da Saúde, indica que, enquanto mais de 312 milhões de homens já foram atendidos em 2022, as mulheres ultrapassam 370 milhões. No ano passado, foram mais de 725 milhões de homens contra mais de 860 milhões de mulheres. A diferença na demanda entre homens e mulheres fica bem evidente nos atendimentos específicos. Neste ano, houve mais de 1.200.000 atendimentos femininos por ginecologistas, mas a procura dos homens por urologistas ficou em 200 mil atendimentos. Com base nos dados e aproveitando o Dia do Homem, que é comemorado no dia 15 de julho,
A Sociedade Brasileira de Urologia alerta para a importância do cuidado com a saúde masculina, especialmente para a prevenção do câncer de bexiga, que, de acordo com a entidade, é o segundo tumor urológico mais incidente nessa população. Em primeiro lugar, fica o câncer de próstata. A Sociedade Brasileira de Urologia informou também que estimativas do Instituto Nacional de Câncer apontam que em 2022 serão identificados 7.590 novos casos entre os homens e 3.050 entre as mulheres. Os números do INCA indicam ainda que em 2020 houve 4.595 óbitos causados por tumor na bexiga, entre eles 3.097 em homens e 1.498 em mulheres. E pelo menos 6 pessoas morreram e outras 12 estão desaparecidas aí no resultado das inundações causadas pelas chuvas torrenciais em Beichuan, província de Sichuan, no sudoeste da China. Cerca de 22.300 pessoas foram afetadas pela chuva na região, com casas danificadas e estradas bloqueadas, de acordo com a cadeia de televisão chinesa CGTN. As autoridades locais informaram que as operações de salvamento continuam em curso. E, gente, de acordo com a consolidação das leis trabalhistas, o empregado tem o direito de descansar por 30 dias após trabalhar 12 meses seguidos. Mas e quando esse direito não é respeitado? O que é que a gente pode fazer nessa situação? Acompanhe na reportagem. Muito aguardada pelos trabalhadores com carteira assinada ao longo dos 12 meses de trabalho, as férias servem para que ele possa descansar dando uma pausa no serviço. Mesmo sendo assegurado pela consolidação das leis trabalhistas CLT, esse benefício pode não ser respeitado. Com isso, as férias vencem e o trabalhador não usufrui e também não é remunerado. Nesse momento, surgem as perguntas. A prática é legal? Nos casos de férias não concedidas, o que acontece? Diante dessas situações, o que o trabalhador pode fazer? As férias é um direito previsto em lei, como explica o advogado trabalhista Leandro Campos. As férias é um direito do trabalhador previsto na legislação trabalhista, que prevê que a cada 1 ano de trabalho o colaborador tem o direito de tirar 30 dias de descanso. O pagamento das férias deve ser realizado até 2 dias antes do período de férias do colaborador, conforme o artigo 145 da CLT. Algumas empresas, agindo de forma ilegal, podem não efetuar o pagamento na data devida, com a finalidade de tirar o direito do colaborador do seu período de descanso. Com isso, caracteriza férias vencidas. As férias vencidas são assim chamadas por o trabalhador não fazer uso delas dentro do período previsto em lei. Para ter direito às férias, é preciso ter trabalhado por 12 meses seguidos. Após esse período, o empregado pode usufruir do benefício que tem direito. Caso o empregado não tire as férias dentro dos 12 meses de concessão, elas se tornam vencidas. As férias vencidas, de acordo com advogados especialistas na área trabalhista, são ilegais e desrespeitam a Constituição Federal e o direito do empregado ao benefício. As férias vencidas são ilegais, tendo em vista que o empregador tem até 2 dias para pagar a devida remuneração. Caso o empregador não efetuar esse pagamento, ele sofrerá uma sanção, que será o pagamento em dobro. Sobre o pagamento de férias vencidas, o empregador deverá pagá-la em dobro ao seu funcionário, juntamente com 1/3 constitucional, de acordo com a advogada Emanuela Borges. Uma vez que não conceder esse direito ao trabalhador, gera prejuízos como sobrecarga mental e física, além de prejuízos pecuniários à empresa, uma vez que, passado esse período concessivo de 12 meses sem que se utilize o tempo de férias adquirido, será considerado férias vencidas e o empregador é responsável por realizar o pagamento dobrado dessa remuneração. Assim, para esse período vencido, será calculado o valor do salário correspondente de 30 dias, multiplicado por 1/3 e em seguida multiplicado por 2, visto que a remuneração é dobrada neste caso. A empresa não pode também acumular férias vencidas dos funcionários sem pagar. Nesse caso,
ela pode ter que efetuar a remuneração do benefício em dobro ao trabalhador. As consequências do acúmulo e do não pagamento de férias vencidas varia desde multas, intervenções e até mesmo interdição da empresa. Além disso, o vencimento do mencionado prazo, sem que a empresa tenha concedido as férias devidas ao funcionário, este poderá ajuizar uma ação trabalhista contra a empresa pedindo a fixação de férias por sentença, ou ainda realizar denúncia junto ao sindicato da sua categoria ou junto ao Ministério Público do Trabalho da sua região. Se preferir, o trabalhador pode também optar por vender suas férias. A prática não é ilegal e consta na legislação trabalhista. Ela é comum para que eles coloquem suas contas em dia e organizem suas finanças. Na situação em que a empresa não paga as férias dentro do prazo, o advogado Leandro Campos orienta que o trabalhador recorra aos meios cabíveis para ter seus direitos adquiridos. Se a empresa não efetuar o pagamento dentro do prazo, o empregado deve requerer perante uma ação judicial requerendo o pagamento em dobro ou fazendo uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho. Já no caso em que o colaborador não consiga resolver a situação diretamente com o patrão por medo de represálias, Leandro Campos ressalta que eles podem entrar com uma reclamação trabalhista. Para aqueles colaboradores que têm medo de cobrar o seu empregador suas férias ou suas férias vencidas, vocês podem ficar tranquilos, tendo em vista que é um direito adquirido seu. Com isso, vocês podem entrar com uma reclamação trabalhista e o pagamento das férias será efetuado em dobro. E mais uma vez eu afirmo que junto comigo e com toda a nossa equipe, claro, você pode fazer parte do nosso jornalismo. Aqui a gente tem 2 canais diretos com vocês aí de casa. O primeiro é o nosso WhatsApp, que é o DDD 85 98101 0984. Esse mesmo que está aparecendo aqui na sua telinha, caso você não tenha anotado. Mas se você prefere e-mail, a gente também tem. Anota aí, jornalismo@redeunião.com.br. Por ele você pode mandar desde sugestões de pauta até denúncias, elogios, enfim. Toda a sua contribuição, é claro, é muito bem-vinda. Agora a gente vai para uma breve pausa, mas não saia daí que já já eu estou de volta com muito mais informação. Fica aí que o intervalo é rapidinho. Estamos de volta com o nosso Expresso falando sobre período eleitoral, porque no Senado, o Ministério da Defesa propõe o teste com cédulas de papel nas eleições desse ano. Na última quinta-feira, o Ministério da Defesa propôs um teste com cédula de papel nas eleições deste ano, durante a audiência pública no Senado. A proposta foi classificada pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, como um teste de integridade das urnas eletrônicas. O chefe da equipe das Forças Armadas no grupo de fiscalização do processo eleitoral, Coronel Marcelo Nogueira de Souza, que apresentou ao Senado a sugestão, explicou aos parlamentares que algumas urnas seriam mantidas na sessão eleitoral de forma paralela, sem serem utilizadas na votação oficial. Em nota de 2021, o TSE já afirmava que realiza um teste de integridade com cédulas que garantem a segurança no processo eletrônico. Ao final da votação, é impresso um boletim de urna e o sistema auxiliar também emite um boletim. Dessa forma, os dados são comparados e é verificado se a urna eletrônica funcionou normalmente, bem como se foram registrados exatamente os votos das cédulas digitados na urna. E de acordo com autoridades americanas, 3 pessoas morreram e 2 ficaram feridas por um homem que abriu fogo indiscriminadamente num shopping de Indiana. Segundo a polícia, o autor do massacre foi morto a tiros por uma pessoa que passava pelo local. Segundo Jim Eason, que é o chefe de polícia de Greenwood, o atirador, que não foi identificado, entrou na praça de alimentação do shopping por volta das 18 horas, 7 da noite aqui no horário de Brasília, e abriu fogo com um fuzil.
Entre os feridos estava uma menina de 12 anos. É o mais recente incidente em uma onda de violência armada que varre os Estados Unidos, onde são registradas cerca de 40 mil mortes por arma de fogo por ano, de acordo com o Gun Violence Archive. E a Associação Cearense das Emissoras de Rádio e TV promoveu na última sexta-feira, aqui na capital, na Assembleia Legislativa do Ceará, um seminário eleitoral com a finalidade de esclarecer aos radiodifusores, radialistas e comunicadores sobre a legislação eleitoral que será rigorosamente seguida para o próximo pleito. A Associação Cearense das Emissoras de Rádio e Televisão, a ACERT, promoveu nesta sexta-feira, 15 de julho, no auditório Murilo Aguiar da Assembleia Legislativa do Ceará, um seminário eleitoral. Afro Lourenço, advogado e presidente da ACERT, nos contou um pouco da abordagem do seminário. A legislação eleitoral, no que pertine aos veículos de rádio e televisão. Os palestrantes abordarão a propaganda eleitoral gratuita, direito de resposta, pesquisas, debates, e todas essas questões estão sendo postas de forma objetiva e prática para que os veículos atentem para as suas responsabilidades e o respeito ao princípio da paridade de armas, ou seja, o tratamento isonômico dos candidatos. O presidente da ACERT enfatizou a importância da participação dos profissionais da comunicação nesse seminário. A importância é para que ele não deslize na legislação eleitoral e venha a sofrer sanções. Então é fundamental que ele conheça as suas limitações, que conheça o procedimento do processo eleitoral para que ele se conduza de forma respeitando os princípios, respeitando os candidatos e, sobretudo, respeitando os seus ouvintes e telespectadores, oferecendo para eles uma conduta isonômica, um tratamento igual para todos os candidatos. Lourenço falou ainda há quanto tempo esse seminário acontece. Eu já tenho 30 anos de ACERT, portanto, durante esse período todinho, sempre nós fazemos os seminários eleitorais em toda campanha, seja municipal, seja federal, estadual. Nós fazemos isso com esse sentido, de sempre relembrar a legislação eleitoral para os comunicadores, de modo que nós tenhamos uma campanha eleitoral pacífica, sobretudo, e respeitando o princípio de que democrata é aquele que respeita as diferenças. Walter Bardavil, que é presidente da Associação Cearense de Jornalistas do Interior, detalhou a importância das duas associações trabalharem em conjunto. A importância da ACERT está nesse momento e praticamente quase em todos os momentos alinhados com a ACERT, é exatamente de levarmos aos comunicadores e a todo o estado do Ceará exatamente a importância das eleições e também a importância para que as emissoras de rádio, os comunicadores tenham consciência de como proceder e agir de maneira correta em todo o processo eleitoral. E a ministra Rosa Weber encaminhou uma notícia-crime à Procuradoria-Geral da República. A ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhou à Procuradoria-Geral da República uma notícia-crime contra o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os também senadores Davi Alcolumbre e Marcos Duval. Apresentado pelo senador Alessandro Vieira, o pedido aponta supostas condutas criminosas em tratativas relacionadas à distribuição de recursos públicos oriundos de emendas de relator do orçamento. No despacho, a ministra Rosa Weber explicou que a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da República precede qualquer outra providência sobre o caso,
uma vez que cabe ao órgão formar sua opinião sobre a investigação de crimes nos processos de competência do STF. Na petição, Alessandro Vieira transcreve trechos de entrevista de Marcos Duval, em que ele afirma ter recebido com a intermediação de Alcolumbre 50 milhões de reais das chamadas emendas de relator, como demonstração de gratidão pelo apoio à eleição de Rodrigo Pacheco à presidência da Casa em 2021. Na avaliação do senador Alessandro Vieira, os fatos narrados configuram em tese a prática dos delitos de corrupção ativa por Pacheco e Alcolumbre e corrupção passiva por Marcos Duval. O senador argumentou ainda que a falta de transparência que caracteriza a destinação de emendas de relator e os critérios adotados por alguns parlamentares representam uma tentativa de burlar a legislação atual com base na insuficiente regulamentação do tema. E mais de 18 milhões de famílias contempladas com o Auxílio Brasil começam a receber hoje a parcela de julho. Os beneficiários que têm um número de inscrição social com final 1 vão ser os primeiros a receber, de acordo com o calendário do programa. As datas seguem o modelo daquele antigo Bolsa Família que pagava nos 10 últimos dias úteis de cada mês. O valor médio recebido pelas famílias em julho vai ser de R$ 408,80. O beneficiário pode consultar informações sobre datas de pagamento, valor do benefício e até mesmo composição das parcelas em 2 aplicativos. O primeiro é o Auxílio Brasil, que foi desenvolvido especialmente para o programa social, e o Caixa Tem, que já era usado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco. E foi aprovado pelo Senado uma medida provisória que libera mais de R$ 1 bilhão em crédito rural. Foi aprovada na última quarta-feira pelo Senado uma medida provisória que libera 1,2 bilhão de reais para repor perdas que agricultores familiares sofreram na safra 2021 e 2022 devido à seca. A medida editada no final de março é destinada aos agricultores do Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Os municípios beneficiados tiveram os níveis de chuva inferiores à média histórica. Como resultado, sofreram perdas nas safras e consequente impacto na renda e na capacidade de pagamento de dívidas. O dinheiro será repassado em forma de abatimento no crédito rural. Serão concedidos descontos de no máximo 58,5% nas parcelas com vencimento a partir de 1º de janeiro de 2022 até 30 de junho de 2022, relativas a financiamentos já contratados pelos agricultores beneficiados. No âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura, o PRONAF, e que não sejam cobertos pelo PROAGRO ou pelo Seguro Rural. E a pesquisa Investimento na Indústria 2021-2022 da Confederação Nacional da Indústria mostra que 79% das grandes indústrias realizaram investimentos no ano passado, o maior percentual desde 2014. Esse valor representa um aumento importante em comparação com 2020, quando 69% dos grandes industriais investiram. De acordo com a pesquisa, houve ainda uma redução na frustração dos planos de investimento. 62% das empresas executaram seu plano conforme o planejado. Em 2020, o percentual foi de 47%. Os 3 principais tipos de investimentos foram em aquisição de novas máquinas e equipamentos, com 75%, seguidos da desembolsos para manutenção ou atualização de máquinas e equipamentos e, por fim, melhoria da planta, fábrica ou armazém. E o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição de número 15, conhecida como PEC dos Auxílios. Com a aprovação da PEC dos Auxílios pela Câmara na noite desta quarta-feira, 14 de julho, o Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, terá aumento de R$ 200, saindo de R$ 400 para R$ 600. O novo valor entrará em vigor após a promulgação do Congresso e será válido até 31 de dezembro de 2022.
A mudança faz parte das diretrizes da PEC dos combustíveis. O texto foi aprovado com 469 votos a favor e 17 contrários. E prevê ainda a criação do auxílio caminhoneiro no valor de R$ 1.000, a criação de um auxílio taxista e aumento do auxílio gás federal de R$ 53 para R$ 120. O economista Vandenberg Almeida fala dos pontos positivos da proposta. Essa PEC que foi aprovada recentemente, isso pode trazer benefícios para a população, porque nós vamos ter um aumento aí significativo, principalmente do auxílio emergencial, esse Auxílio Brasil, que vai passar de R$ 400 para R$ 600. Então vai ter aí um crescimento significativo para o bolso dessas famílias de baixa renda, onde vai aumentar o consumo. Eu tenho essa questão do auxílio para os caminhoneiros, eu tenho essa questão que vai ajudar a questão do Brasil a aumentar o seu consumo, favorece isso dentro do comércio, dentro do setor de serviço. Então vou ter uma circulação maior de moeda, então vai fazer com que o mercado possa crescer e se desenvolver mais. O economista detalhou quais os possíveis pontos negativos dessa medida. Tem algumas questões negativas, alguns impactos negativos, que a gente vai ver isso mais na frente. Um déficit na conta pública, essa questão de uma herança que pode ser repassada para um próximo mandato, para o próximo ano de 2023, porque as contas precisam... O Estado precisa arrecadar para poder equilibrar suas finanças, e a gente percebe que com esse déficit, com a utilização de um recurso um pouco superior, sem você ter um destino realmente claro de onde vai sair esse recurso, você acaba tendo que trazer consequências negativas para as contas públicas. Segundo Vandenberg Almeida, a origem do recurso que custeará esse aumento ainda não está definida. Então, está trabalhando com um recurso extra que ainda está para ser determinado pela Presidência da República para poder trabalhar com esse recurso, tendo em vista que foi decretado um estado de emergência. Então, é um recurso extra que vai ser utilizado para não comprometer o teto dos gastos e não comprometer essa regra de ouro que o governo utiliza para poder se manter ainda dentro da questão fiscal. Esse pagamento será concedido essencialmente para famílias de baixa renda e o beneficiário deve estar com o cadastro atualizado no CadÚnico. Pessoas que vivem em situação de extrema pobreza, com renda familiar mensal de até R$ 105 por pessoa, além de integrantes de famílias pobres, com renda familiar mensal de, no máximo, R$ 210 por pessoa, desde que a família seja composta por gestantes, mães amamentando ou menores de 21 anos com educação básica completa ou cursando. E de acordo com o Boletim Focus, a publicação semanal, que reúne a projeção de cerca de 100 instituições do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos do país e que é lançado toda segunda, o mercado financeiro reduziu pela terceira semana consecutiva a expectativa para os índices inflacionários projetados para 2022. O ano deve fechar com o índice de preços ao consumidor amplo em 7,54%. O IPCA é a inflação oficial do país. Na semana passada, a previsão era de uma inflação de 7,67%. E há 4 semanas, as projeções estavam em 8,27%. Para o ano que vem, a previsão de inflação aumentou agora de 5,09% para 5,20%. Para os anos de 2024 e 2025, não há diferenças nas estimativas inflacionárias, 3,3% e 3%, respectivamente. É isso, gente. O Expresso de hoje vai chegando ao fim. Muito obrigado pela sua companhia, uma excelente semana e amanhã eu estou te esperando no mesmo horário de sempre. Tchau, tchau.